Exaltado seja nosso Redentor, Jesus Cristo. Ainda, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, oremos mais uma vez antes da leitura. Pai de misericórdia e graça, com temor e com tremor, nos prostramos ante o estrado dos teus pés, reconhecendo mais uma vez nossas mazelas, nossas limitações, nossa imperfeição, declarando mais uma vez a dureza do nosso coração e a necessidade que nossa alma tem de receber do Senhor aquilo que a restaura, aquilo que a educa, aquilo que a alimenta, que pode tornar-nos aprovados para toda boa obra, que pode auxiliar-nos em nos libertar do velho homem, das velhas práticas, e tornar-nos, ó Deus, aprovados, obreiros diante do Senhor. Por isso, ó Deus Santo, nós te imploramos, no nome santo, precioso de Jesus Cristo, o nosso Redentor, que o Senhor derrame graça sobre nós, em porções aumentadas e generosas, concedendo-nos o privilégio de ouvir a Tua voz, de receber a porção que a nossa alma carece, Senhor, porque ela tem sede de Ti e de Ti somente, ó Pai. Fale com o Teu povo reunido nesta hora, Senhor. É a oração que fazemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, eu não trago novidades. Não posso trazer novidades, porque o texto insiste no mesmo princípio, aquele único princípio que de fato pode tornar esta igreja aprovada, ou pode mantê-la aprovada como eles estavam caminhando até então. Nada poderia protegê-los contra os adversários que lhes rodeavam, nada poderia deixar-lhes sustentados contra as falácias, os enganos, os engodos, os falsos ensinos. Nada poderia tornar-lhes mais fortalecidos do que ter a plena convicção e a certeza de que Jesus Cristo, e tão somente Jesus Cristo, é o excelso, o único e o todo suficiente Salvador, que não há nada a acrescentar, não há nada a melhorar nesta verdade, não há um substituto para Cristo, não há ninguém que possa sequer cooperar com a sua obra de justificação, de salvação, de redenção, de sustento na vida da sua igreja. Não há novidades. Essa igreja que já conhecia Cristo precisava ser fortalecida com essas convicções, porque estes mesmos princípios também são suficientes para proteger-lhes dos seus adversários internos, não só dos seus opositores que lhes rodeavam,
mas que poderia proteger-lhes do próprio coração enganoso e, na fala do profeta Jeremias, desesperadamente corrupto. Nada mais poderia confrontar o risco de voltarem a serem movidos pela inclinação do coração, serem movidos por sua ganância pessoal, por sua ambição perversa. Nada poderia fazê-los enfrentar seu orgulho, que brota naturalmente do coração. Nada poderia dar-lhes condição de enfrentar o egocentrismo, o desejo do estrelato, a sede por reconhecimento, aquela inclinação de dividir com Cristo a sua glória. É por isso que nos últimos trechos o apóstolo Paulo vem ensinando isso para eles. Esta verdade é capaz de dar a esses irmãos o recurso necessário que lhes favorecerá a uma vida revestida de virtudes. O coração que naturalmente brota vícios como alguns que eu mencionei aqui agora, que naturalmente é arrogante, naturalmente egoísta, naturalmente vaidoso, precisa sofrer uma intervenção do Senhor, e ao invés desses vícios precisa começar a brotar virtudes. Nada menos do que o reconhecimento de que somente Cristo é quem merece a glória, é o único que é o suficiente. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, protegidos e guardados, livres de nós mesmos, livres de nós mesmos. Esse pecado que tenazmente nos assedia, esse mal que habita em nós, nas palavras do apóstolo Paulo, quando diz que esse mal habita em nós, a ponto dele exclamar: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meus problemas não são só os adversários que estão ao meu derredor, meu adversário mora, habita, convive comigo. Aí ele completa dizendo: mas graças a Deus por Jesus Cristo. É isso que nós vimos aí no capítulo 3, a partir do versículo 12 até o 17, essas virtudes que precisam brotar do nosso coração, passar a ser natural em nosso coração. Ela deve ser vista, vivida, praticada entre os irmãos, do 12 ao 17. Do 18 ao 21, esta verdade, este princípio sobre Cristo promoverá virtudes que também deverão ser praticadas em família. Foi do 18 ao 21. E na semana passada, do versículo 22 até o capítulo 4, verso 1, nós vimos que uma vez que nos sujeitamos ou nos sujeitarmos a esta verdade de que Cristo, tão somente Jesus Cristo, é o Senhor, o único das nossas vidas, é quem merece nossa confiança e devoção plena e total, não nos desvencilhando de quaisquer pactos e compromissos humanos que possam de alguma forma prejudicar a minha relação com Cristo. É com Ele que eu tenho compromisso. Isso produzirá também virtudes na nossa vida profissional, no nosso trabalho. Colossenses 3, do 22 em diante, nós leremos agora, até o capítulo 4, verso 1. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes,
Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. 24. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Em relação aos servos, nós já vimos na semana passada, fizemos 3 destaques. O primeiro deles, no que se refere a estes servos, que devem obedecer na sinceridade do coração como a Cristo. Falamos na semana passada. Ainda um segundo destaque em relação aos servos: eles devem servir de boa vontade, também como ao Senhor. E ainda, eles receberão sua recompensa do Senhor. Como que eles devem servir? Sabendo que receberão sua recompensa do Senhor. Então hoje nós nos deteremos em um versículo praticamente, que é o 4:1. E o tema desse tópico: senhores também servem ao Senhor. Os senhores, ou os patrões, ou os donos, também são servos do Senhor. É interessante como uma relação corriqueira do dia a dia veio parar nas Escrituras. Alguém pode até perguntar: o que Deus tem a ver com a vida profissional de alguém? O que Deus tem a ver com o trabalho de alguém? A minha relação com o Senhor é no momento de culto, na vida religiosa, nos atos religiosos. Mas de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que as Escrituras nos ensinam, entre elas, as Escrituras foram reveladas para nortear uma vida que agrade a Deus. E a vida como um todo, todas as áreas da nossa vida, nós encontramos princípios, encontramos preceitos que devem nortear a nossa vida em todos os relacionamentos que tivemos ou que tivermos. Nós demonstramos de fato o nosso relacionamento com o Senhor à medida que nos relacionamos com as coisas e pessoas conforme as determinações dEle. Entendam isso, eu vou repetir. Eu demonstro o meu real relacionamento com o Senhor à medida que eu me relaciono com tudo mais na minha vida, de acordo com o que a palavra dEle preceitua para mim. Eu não posso compartimentar a minha relação com o Senhor a simples atos de culto ou simples atos religiosos. Para um crente bíblico que é um cristão genuíno e verdadeiro, toda a sua vida é cristã, toda a sua vida é religião, toda a sua vida deve ser norteada, orientada e regida por esses preceitos. Paulo não está aqui tratando de assuntos administrativos, ou dando aqui orientações como um coach para uma vida de sucesso no trabalho. Ele não está aqui simplesmente dando princípios para um autor dos nossos dias escrever O Monge e o Executivo, um best-seller de alguns anos atrás, baseado nas Escrituras, para falar sobre a relação profissional baseada em preceitos bíblicos. Isso aqui é cristianismo puro. Então, mais do que o que eu faço, é quem eu sou. E todos aqueles que estão investidos de alguma autoridade, a exemplo dos pais, a exemplo dos senhores, precisam entender que também servem ao Senhor. Aí vem para nós aqui um destaque sobre isto.
os senhores devem temer ao Senhor. Um texto paralelo a essa passagem, na carta aos Efésios, que também fora escrita no mesmo contexto, numa prisão romana. Paulo está no calabouço e escreve também a carta aos Filipenses, e ele também requer que os filipenses andem em novidade de vida, e que eles revelem que de fato são cristãos, na sua vida profissional ou nos seus serviços, seja como servos, seja como senhores, seja como o operário ou seja como o gerente, seja como o funcionário ou o patrão. E aos Efésios ele diz assim, de forma até um pouquinho mais extensa: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, ou seja, os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para Ele não há acepção de pessoas. Vocês, senhores, precisam reconhecer que o Senhor, o Rei, o Eterno, o Majestoso, é Rei e é Senhor deles, e é Rei e é Senhor de vocês também. E Ele está nos céus, governando todas as coisas, vendo todas as coisas, e para Ele não há acepção de pessoas. Em outras palavras, os senhores, para que possam de alguma forma expressar um cristianismo autêntico, precisam temer a Deus. Nós vivemos numa época em que o rigor das Escrituras vão sendo diluídos, vão sendo amenizados, e falas como estas são algumas vezes açucaradas para tornarem-se mais compreensíveis. Não, o temor que a Bíblia fala não é medo, o temor do Senhor não é medo, o temor do Senhor é respeito. Eu não consigo encontrar isso nas Escrituras, eu não consigo encontrar uma explicação melhor quando o texto diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu não consigo encontrar uma palavra mais amena do que o que de fato o texto quer dizer para nós. Alguns meses atrás preguei um sermão, eu até repeti, eu preguei ele de manhã cedo, que o tempo é meio curto, e depois de algumas semanas eu o repeti à noite, baseado em Levítico. E a coisa é tão tremenda e tão terrível, que o Senhor não abre mão na sua relação com o seu povo, que o seu povo o tema. Tem muito amor envolvido, mas nada desse amor é a parte de um temor santo, porque o Senhor é santo. E eu acredito que naquela ocasião eu disse o que eu vou dizer agora, porque é a mesma impressão que eu tenho toda vez que leio aquela passagem. Um primeiro culto ia ser instaurado de forma organizada, de forma litúrgica. Moisés fora recebendo do Senhor as instruções minuciosas de como os levitas precisavam vestir-se, cada detalhe, cada uma daquelas 12 pedras preciosas costuradas nas suas vestes, o seu peitoral, as sobrepeles, a cor do tecido, a construção da tenda da congregação, ou seja, do tabernáculo, as cores, o tecido, o material, os utensílios, não só a forma de construí-los, mas a forma de utilizá-los. Tudo estava pronto para aquele primeiro culto organizado, de acordo com os preceitos do Senhor. Os sacerdotes, os filhos de Arão, separam-se do seu convívio comum para a consagração pessoal, uma concentração para que eles estivessem focados e preparados para atender todas as exigências das mais minuciosas. Tudo estava na perfeição de detalhes. Até que dois filhos de Arão, os dois primogênitos, resolveram acender um fogo, que não era aquele que o Senhor designou.
E o interessante é que dentre todas as minuciosas exigências do Senhor, Ele não falou que Ele ia mandar o fogo. Era para eles deduzirem isso. Eles estavam cheios de boa intenção, mas isso não adiantou. Tão logo eles acenderam fogo no altar do Senhor, eles foram fulminados. E Moisés recebe a seguinte instrução para falar para Arão: sem choro, sem cara triste. Não deixa nem o cabelo atrapalhado, para não mostrar de alguma forma que vocês estão com algum pesar por Deus revelar a sua santidade. Seus 2 filhos instantaneamente são fulminados. Alguns dias antes de ser entregue nas mãos dos malfeitores, Jesus dá uma instrução para eles: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a estes deveis temer. Esta virtude precisa estar no coração de todos aqueles que, de alguma forma, têm alguma autoridade sobre outros. Todos os senhores, em todas as áreas, em toda a natureza, precisa ter o temor do Senhor avante do seu coração, fundamentando a sua fé, proporcionando assim que virtudes de caridade, de respeito, de amor possam de fato surgir, demonstrando assim de fato um cristianismo autêntico e verdadeiro. Mas isso não será possível se essa premissa não for levada em conta o tempo todo. Se em algum momento você achar que você é o Senhor, se em algum momento você perder de vista que Cristo é quem é o excelso, quando você se aborrecer, quando a diarista não fizer exatamente o que você quiser que ela faça, e você, no caráter de chefe e no caráter de Senhor, você então pecar contra o Senhor, esquecendo que o Deus que está nos céus não é só Senhor dela, que está ali dependendo de você, Ele é seu Senhor também. Mais um destaque: o texto diz para nós que os senhores têm o mesmo valor que os servos. Senhores têm o mesmo valor que os servos. É preciso levar em conta aqui o versículo 25 que ele ficou. Nós falamos na semana passada no 22, 23, 24. Eu não falei do 25, porque o 22, o 23 e o 24 falam especificamente sobre os servos. O 25 não fala especificamente sobre os servos, e não fala especificamente também sobre os senhores. Serve para os dois. Ele tanto conclui o que está sendo falado para os servos, como ele introduz o que vai ser falado para os senhores. E o verso 25, se você tem, a gente poderia então reler juntos agora o 25. Pois aquele que faz justiça receberá em dobro a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Essa é uma métrica bíblica para todos igualmente. Esse versículo 25 faz-nos aprofundar um pouco mais a compreensão do porquê o apóstolo Paulo está falando dessas relações. Ele falara das relações entre os irmãos, as relações familiares, e ele fala agora numa relação de vínculo empregatício de servos e senhores.
Mas o que está em jogo, de fato, é a nossa relação com Jesus Cristo. Tudo mais na nossa vida, eu repito, precisa ser norteado pela nossa relação com Jesus Cristo. Preceitos como justiça e injustiça tem a ver com o cristianismo. Verdade e mentira, certo e errado, virtude e vício. Como nós somos identificados, pela justiça ou pela injustiça? Como nós somos reconhecidos, pela verdade ou pela mentira, pela virtude ou pelo vício? Em todas as áreas da nossa vida há de fato autenticidade entre nós, da nossa fé e da nossa prática, há consistência nisso. Paulo está falando isso para esses crentes, porque eles corriam o risco do inimigo interno, do coração deles, tomarem conta deles, e eles regressarem às práticas pervertidas. É por isso que aí no capítulo 3, verso 5, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Isso não deve se nomear mais entre vocês. Esses e muitos outros vícios não devem mais ser encontrados entre vocês, porque o coração de vocês anseia por essas coisas, e esse coração fará vocês tropeçarem, roubará de vocês um caminhar genuíno com Cristo. Então, para proteger vocês do coração perverso, para fortalecer vocês para essa briga dura contra o coração de vocês, vocês precisam então a se sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo, para que, à medida que Cristo for de fato o Senhor da vida de vocês, ao invés desses vícios, virtudes brotarão, a justiça, entre outras. O fundamento é o mesmo. Assim como os pais precisam demonstrar Cristo aos seus filhos, os senhores também precisam demonstrar. Será que, concluindo já esse trecho que nós começamos lá no 3:12, será que Cristo tem sido reconhecido na nossa vida, nas nossas relações de irmandade? Será que Cristo tem governado a nossa vida a ponto de as nossas relações entre nós, Ele ser reconhecido como o Senhor das nossas vidas? O que te alegra e o que te aborrece na relação com os seus irmãos? O que te aproxima ou te afasta dos seus irmãos? Será que o que te aproxima são as ordenanças do Senhor, e o que te afasta são a desobediência do Senhor? Eu gosto de dizer sobre o que te alegra, fica talvez mais fácil. O que te alegra nos seus irmãos é aquilo que alegra o Senhor, e o que te aborrece nos seus irmãos é aquilo que aborrece ao Senhor. O que te alegra é a justiça sendo praticada, e isso te aproxima do seu irmão, e você se entristece pela injustiça praticada, e aí você se afasta de forma correta. Ou você se aproxima e se afasta por preferência, por gosto pessoal. É Cristo de fato que rege a sua vida, porque o risco para você e para mim é que as nossas relações sejam regidas pela inclinação do nosso coração. E se continuar sendo a hipocrisia, se continuar sendo a impureza, se continuar sendo a vaidade, nós serviremos a nós mesmos e não ao Senhor. Paulo está aprisionado, está com o seu corpo aprisionado, mas com o seu coração livre, e ele teme que esta igreja, assim como as outras 3 que ele escreve, as outras 2 igrejas que ele escreve,
estejam também aprisionadas, não fisicamente, mas aprisionadas nos seus próprios corações. Será que na nossa relação familiar, o que tem sido praticado? Será que os maridos em relação às esposas, as esposas em relação aos maridos, e ambos em relação aos filhos, e os filhos em relação aos pais, aquilo que vimos aí no 18, no 19, no 20, no 21? Será que é Cristo também que está sendo revelado nos debates, nas discussões, nas discordâncias familiares? Será que os filhos têm sido criados com esse tipo de exemplo de devoção a Cristo? Que aroma, que perfume advém do convívio familiar de vocês? Eu li uma citação de Jonathan Edwards há alguns anos atrás, não me lembro na íntegra, mas ele diz alguma coisa mais ou menos assim, falando sobre culto familiar, culto doméstico, sobre o jeito de nós caminharmos em família. Ele diz mais ou menos assim, que vocês precisam estar tão fundamentados em Cristo, e Cristo reinando tanto no coração de vocês, a ponto de qualquer pessoa que passar perto da família de vocês, percebam o aroma, o bom perfume de Cristo na vida, na família de vocês. Ou será que são os nossos corações enganosos, nossa vaidade que tem regido nossa relação familiar, ciúme, inveja, egoísmo? Oh, meus irmãos, quantas vezes, se nós fizermos o seguinte exercício, você parar no meio da discussão, no meio do debate, e fazer essa pergunta para você mesmo: eu estou aqui debatendo, discutindo, brigando, para defender alguma causa justa diante do Senhor? Por acaso Cristo foi ofendido de alguma forma, e por isso eu estou aqui de alguma forma tentando reivindicar a glória de Cristo na minha casa? Ou eu estou simplesmente defendendo os meus interesses, as minhas vontades, as minhas necessidades? Eu acredito que boa parte das nossas discussões, elas cessariam imediatamente, porque a gente pode correr o risco de chegar à seguinte conclusão: é um egoísta, um egocêntrico, lutando para conviver junto com o outro egocêntrico. Essa soma não vai dar positiva. Nessas relações aqui que nós lemos, servos e senhores, será que a motivação para servir é a recompensa humana? Porque esse não é um preceito divino. Não é por aquilo que os homens podem de alguma forma me recompensar, seja os salários, seja promoções, seja quaisquer tipo de reconhecimento. Se Cristo de fato rege a minha vida, é para Ele que eu faço, é a recompensa dEle que eu espero. Da mesma forma, os senhores. Alguns de nós já devem ter ouvido alguns ditados que dizem o seguinte: o poder subiu à sua cabeça. Devem ter visto já falas desse tipo, porque à medida que a pessoa recebe algum poder, alguma incumbência, alguma responsabilidade, uma promoção, antes da promoção era amigo das pessoas, foi promovido, acabou, o poder lhe subiu à cabeça, porque de alguma forma ele passou a se considerar melhor do que os outros. A questão é o seguinte: ainda que não numa relação, nem na outra você esteja inserido, saiba que de alguma forma você precisa sair daqui nesta noite sabendo que ou a sua vida é regida por Cristo, na dependência e submissão do senhorio de Cristo na sua vida, ou você é regido pelo seu coração, pela idolatria do seu coração, pelas fraquezas do seu coração. E você então precisa, como eu, fazer esta avaliação: o que me agrada e o que me desagrada, por que eu gosto e por que eu não gosto. Essa igreja,
andava muito bem firmada nos caminhos do Senhor. Nós vimos isso lá no capítulo 1. Paulo dissera lá: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, e ainda por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, mas isto estava sendo ameaçado por causa de muitos que tentavam desviar a trajetória de sucesso dessa igreja. Havia os adversários externos, como ele vai dizer no capítulo 2: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado ou fortalecido e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Ou seja, eu me esforço sobremaneira para que vocês tenham o coração fortalecidos, para que vocês compreendam plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, ou seja, eu digo essas coisas para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, porque eles estão querendo corromper vocês e impedir o avanço de vocês. Vocês não perceberam? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Mas como vocês já ouviram, esta igreja tinha outras ameaças, e a mais camuflada delas, ou a mais camuflada dela, era o inimigo interno, seu próprio coração. É por isso que ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, para poderem permanecer firmes, para que essa igreja pudesse permanecer avançando para o alvo. Eles precisavam viver de acordo ou fundamentados com esse preceito elementar da nossa vida, de que Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador, tendo-o como verdadeiro Senhor e Rei de suas vidas, norteando, regulando todos os seus relacionamentos em todas as esferas da vida. Não há nada na nossa vida que escapa ao controle do Senhor. Mas muitas vezes nós vivemos como se esse controle não existisse, e nós separamos, excluímos Deus de muitas áreas da nossa vida. Que o bom perfume de Cristo seja percebido em nós, que definitivamente, depois de ouvir tantas vezes, semanas a fio, nós não só memorizemos esta frase, mas tenhamos isso como regra para a nossa vida, para que possamos confrontar com o nosso coração, que vive querendo receber reconhecimento, aplausos,
que vive desejoso de satisfação própria e pessoal, que definitivamente nós aprendamos a viver, ou ao menos desejar viver os preceitos do reino, que prefiramos os últimos lugares, que nos gloriemos nas fraquezas, que nos jubilemos nas angústias, por amor de Cristo, porque quando reconhecemos nossas fraquezas, então é quem somos fortes. A última bem-aventurança, que de certa forma resume todas as outras, é a minha preferida. Jesus diz assim, no registro lá de Mateus: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Que nós sejamos de fato a contracultura para esse mundo, que de fato sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Que Deus nos abençoe.